Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 73ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. Que você esteja gostando, compartilhe, comente, fale conosco, fale as suas dúvidas, nós estaremos ali esclarecendo assim que possível. E vamos dar aí início à nossa Escola Bíblica. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Falamos na aula passada de Paulo, o apóstolo Paulo, em Mileto. Ali ele estava conversando com os presbíteros, conversando com a liderança da igreja de Éfeso. Ele está indo para Jerusalém. Essa é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e ele está caminhando para Jerusalém. Ele queria chegar lá no dia de Pentecostes. Então, nós vemos aqui Paulo em Mileto, despedindo-se de todos, né, do povo da igreja, da liderança, pedindo oração, porque, na verdade, Paulo está preocupado. Ele vai chegar em Jerusalém e não sabe o que vai acontecer com a vida dele. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 24 e 25. E a palavra de Deus diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Graças a Deus para testemunhar o Evangelho. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, Paulo acha que seria a morte a sua ida para Jerusalém. Mas seu objetivo era levar a palavra de Deus onde quer que ele fosse. Paulo tem certeza que não passaria mais pelas igrejas da Ásia e está preparando os presbíteros para andarem sozinhos. Verso 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, limpo do sangue de todos, Paulo quer dizer que cumpriu a sua responsabilidade perante eles. E se algum se afastasse, ele não seria responsabilizado por este acontecimento. Ele tinha mostrado o caminho, ele tinha falado da palavra, tinha mostrado, para eles quem era Jesus Cristo, a necessidade de ter Jesus para a vida eterna. Então, Paulo ali não se responsabiliza se algum se afastasse do caminho do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, diz que se a pessoa crer, recebe salvação. Se não crer, ela está condenada. É o resultado do Evangelho. Então, quem anda com Jesus vai continuar salvo enquanto andar com ele, pela fé. Mas aquele que não anda, aquele está condenado justamente na eternidade. Verso 28 e 29. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo instrui a serem firmes, ali no Evangelho. Bispos, presbíteros, pastores, administravam, supervisionavam o trabalho. Era a liderança daquela época, a liderança da igreja. Paulo mostra a preciosidade da igreja. Olha a importância. Para isso fomos constituídos, Então, como que não vai existir uma igreja presencial, uma igreja física aqui na terra, Coitado de Paulo. Quando as pessoas falam, eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Você é a igreja espiritual, mas a igreja física, onde a palavra é pregada, onde existe um rebanho, um povo diferenciado que anda com Deus, é a igreja física, sim.
aqui nesta terra. Você precisa ir, você precisa participar. É a comunhão dos santos, que a palavra de Deus diz. Então não se prive de ir à igreja. Você está indo contra a palavra de Deus. Então, lobos vorazes são pessoas de fora, na verdade, que penetrarão na igreja. Então, eles teriam essa liderança que proteger o próprio rebanho. Verso 30, 31, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ai, desculpe, muito seco o tempo, né? Então, a gente fica assim. Mas vamos lá. Verso 30, 31, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-se de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nós, pastores, não estamos isentos de problemas, mas na verdade nós temos mais problemas do que a própria igreja. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e eu falava, eu particularmente não tenho problema, graças a Deus, né? Uma família abençoada, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro para pôr gasolina para eu poder ir até a igreja. Então, eu particularmente tenho uma vida abençoada. Tenho problemas? Claro que tenho dificuldades aí com o ministério, com a igreja. A igreja muitas vezes nos faz sofrer. A igreja muitas vezes nos faz chorar. Então, quando nós estamos aí aconselhando, acompanhando a vida de alguém, nós estamos sofrendo com ela. Porque nós sabemos que as pessoas sofrem. Mas quando nós sofremos com Jesus, nós não nos desesperamos. Então não é que eu não tenha problema, é que eu não me desespero. Porque Jesus supre a minha necessidade. Jesus anda comigo. Então, quando Paulo diz aqui que por 3 anos com lágrimas, eita, quanto tempo já eu tenho aqui de ministério. Eu tenho 11 anos de ministério, na verdade. Então, pastoreando alguns anos a mais, quantas lágrimas derramadas, não só com membros da nossa igreja, mas sofrendo o problema que a pessoa está enfrentando. Problema no casamento, problema com filhos, problema com vício. Então, aqueles que vão se afastando da igreja, a gente percebe que vão andando por aí já, né? A ideia não é mais andar com Jesus, a ideia é andar com a turma. Então, nós nos entristecemos, porque nós vemos essas pessoas se perdendo, estando longe do evangelho. Então, Jesus já não é mais a prioridade da vida das pessoas. E como nós, algumas pessoas ali dentro da igreja, nós temos uma vida simples, passamos necessidade muitas vezes de algumas coisas, mas olha, com Jesus a vida é mais fácil, nós temos paz, nós temos alegria, e isso é que importa, porque o resto, o Senhor supre a nossa necessidade. Então, por isso eu não tenho problema, os meus problemas estão nos pés de Jesus, e Ele cuida deles, um por um. O meu maior sofrimento, na verdade, é a própria igreja, né? Em ver a igreja se dispersando, em ver a igreja ficando para trás, muitos ficando para trás, deixando que ideias do inimigo, como diz aqui, os lobos, venham colocar ideias na sua mente. Então, se preocupe com isso. Esteja na igreja, esteja em comunhão, esteja com Jesus e você vai ver a diferença. Problemas? Sim, mas todos nos pés de Jesus. Então, dentre eles, no meio da própria igreja, né? Isso acontece sempre. Vão se levantar para confundir e desviar os outros da fé. Então, se mostrar que não eram cristãos, né? Não tinham havido conversão, na verdade. Paulo menciona a escola de Tirano e diz que os instruiu. Ele ficou 3 anos ali pregando, ensinando, uma escola bíblica ali,
né? Falando de Jesus, falando de salvação, de vida eterna, de arrependimento, de fé. Então, Paulo está ali indo embora, mas diz que a sua responsabilidade encerrou por ali. E qualquer problema que possa haver não vai ser mais requerido o sangue dele por causa dessas pessoas. Verso 32 e 33 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Então, Paulo ora para que permaneçam fiéis e santificados, para continuarem trabalhando. Ele dá o seu testemunho que eles não devem estar atrás das riquezas, mas submissos à palavra de Deus. Verso 34 e 35, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, a mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo diz que trabalhou bastante no seu ministério. Paulo demonstra seu despreendimento às coisas materiais. E é isso que devemos fazer, né? Não tenha inveja do seu irmão ímpio, do seu vizinho ímpio, né? Que ali tem tudo, faz festa, mostra alegria, mas você não sabe o que passa no coração deles. Eles sabem, eles estão ouvindo. Hoje a palavra de Deus é falada em todo lugar, né? Você abre o celular, tem um versículo, tem algo, Deus vai falar com ele um dia, né? E ele vai se arrepender. Então, não tenha inveja, nem queira, nem cobice as coisas dos outros, né? Porque Deus pode dar a você, né? Jesus pode mudar a sua história. Verso 36 e 38, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, eles amavam Paulo, e era a causa da tristeza no coração deles, era Paulo indo embora. Agora, Paulo vai a Tiro, né? Esta é a terceira viagem missionária, né, de Paulo, que está ali em Mileto, se despedindo dos presbíteros, a liderança da igreja de Éfeso. Ele não foi a Éfeso, ele ficou em Mileto, mandou chamar a toda a liderança ali para falar com eles, que ele tinha pressa de chegar em Jerusalém. Agora ele vai a Tiro. Então, capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2, diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara, achando um navio que ia para Fenícia. Embarcamos nele e seguindo viagem. Então terminou a despedida, pegou um barco, viajaram, fizeram este trajeto, não ficaram nestes lugares, só pararam por lá para poder aportar ali, para poder seguir viagem. Então, diretura é passar pelo lado direito, né? Umas palavras difíceis ali, né? Então, a gente enrosca tudo. Mas tá bom, diretura é passar para o lado direito. Mudaram ali o lado que eles estavam. Verso 3 e 4, quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles temiam pela vida de Paulo, né? Então, é no navio de carga. Em Tiro, nós temos seguidores do Evangelho e diziam para Paulo não ir a Jerusalém, avisados ali pelo Espírito Santo.
que ele iria sofrer em Jerusalém. Como disse Paulo em Mileto, queriam afastar Paulo do sofrimento, né? Eles não queriam que Paulo sofresse ali em Jerusalém, que era o que aconteceria. Verso 21, capítulo 21, versos 5 e 6, passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Os que tinham vindo com Paulo, né, e é possível que alguns outros o acompanharam pela viagem. Agora Paulo vai para Cesareia. Versos 7 e 8. Quanto a vós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. E no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Os que vieram com Paulo, inclusive Lucas, Paulo passa por locais onde haviam cristãos, né? Ali onde Paulo se encontra com eles. Então, Filipe, um dos 7, ali em Atos 6, né? Diácono eleito. Em Atos 8:40, ele evangeliza o eunuco. Lembra-se disso? Em Azoto. E ele era um dos líderes em Cesareia, que plantou ali uma igreja. Então, Filipe ali agora tem uma igreja, onde ele prega a palavra de Deus. Logo depois de ali estar no deserto e pregar para o eunuco. Verso 9 e 10, tinha este 4 filhas que profetizavam. Demorando-vos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, Lucas destaca que Filipe tinha sua família convertida. Eles pregavam a palavra de Deus. Ágabo, mencionado em Atos 11, 2, 28, é aquele que veio profetizando fome naquele lugar. A profecia vai acontecer. Paulo vai ser entregue nas mãos dos romanos, que eram os gentios que Ágabo falava, e os judeus, os acusadores, os causadores deste problema. Mais uma vez, Paulo é preparado para aquilo que ele vai passar. Então, nada do que vai acontecer na sua vida, Deus te deixa de boca aberta sem saber. Se você prestar atenção na palavra de Deus, na voz do Espírito Santo falando com você, você sabe coisas boas e coisas ruins que vão acontecer na sua vida. Então, Deus nos prepara, Ele nos deixa ao léu, não. Se Ele está conosco, Ele sabe do que vamos passar e Ele vai falar conosco. Atos 12, versículo 12 e 13, quando ouvimos estas palavras, tentamos nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, eles continuam falando para Paulo, através do Espírito Santo. Isso significa o amor humano, nem sempre entende os propósitos de Deus. Jesus já havia dito que Paulo sofreria por amor dele. Paulo se emociona com a demonstração de carinho, e Paulo está disposto a morrer pelo Evangelho. Quero deixar aqui algo registrado. Cuidado, nós vamos ter eleições. Cuidado em quem você vai votar. Cuidado, eu não estou aqui nem me dirigindo à esquerda, à direita. Não falo aqui sobre Bolsonaro ou sobre Lula. Tem um vídeo que está circulando onde
esta pessoa se dirige a pastores, líderes da igreja evangélica, chamando para conversar depois das eleições. Então, depois das eleições, a conversa sempre é outra. Então, cuidado. Estão querendo tomar o nosso Brasil. Você viu o que está acontecendo com o Afeganistão. Então, nós daqui a pouco vamos estar privados de pregarmos a palavra, de orarmos em público, de abrirmos as igrejas. No Afeganistão, as igrejas já estão sendo subterrâneas, escondidas. As pessoas não estão podendo ter nem a Bíblia Sagrada ali baixada no próprio celular. Então, eu não estou aqui fazendo uma alusão ao que está acontecendo, essas rebeliões aí, essas coisas de 7 de setembro. Eu quero que você ore pela igreja. Ore pelos seus irmãos cristãos, ore pelos pastores, obreiros, missionários. Nós vamos passar por tempos difíceis, é a palavra de Deus se cumprindo. Então, nós não vamos conseguir mudar essa história se estiver dentro do propósito de Deus. Mas você pode amenizar o sofrimento dos nossos irmãos, o sofrimento de todos nós, através da oração. Então, esteja junto com Jesus, passaremos por tempos difíceis, independente do que vai acontecer. Coisas ruins vão acontecer, sim. Mas você tem que estar preparado. Deus está nos preparando para o que vai acontecer. Assim como aqueles homens foram levantados, chorando para que Paulo não fosse para Jerusalém, que ele seria morto. Então eu estou aqui como boca de Deus, trazendo o que a palavra de Deus diz, que nós passaríamos por tempos difíceis, e esses tempos já estão chegando até nós. Então, ore, não desista, não se desespere, Jesus é com você, amém? Então, ali Paulo se emociona, né, com a demonstração ali de carinho, de afeto dos irmãos por ele. E não querem que ele vá a Jerusalém, mas ele diz que está disposto a morrer por Jesus. Verso 14 e 16. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, um velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Lucas diz que não convenceram Paulo a não ir a Jerusalém, então eles vão orar por isso. A viagem é feita, uma comitiva, vão para Jerusalém com Paulo. E eles estão indo para lá com a ideia de participarem da festa de Pentecoste. Então era comum os judeus estarem em outras regiões, se juntarem, subirem para Jerusalém, para o sacrifício, oferenda, cultuar a Deus e participarem das festividades. Era 50 dias após a Páscoa, né? Lá em Atos 2, na época de Pentecostes, né? Que ali é descrita essa festa. E Mnason hospeda essa comitiva toda na casa deles. Paulo agora vai para Jerusalém. Atos 21, 17 a 19. E tendo-vos chegado a Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria. E no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, Tiago, esse Tiago é irmão de Jesus, né, agora convertido, né, autor da carta de Tiago, os principais líderes ali em Jerusalém estão junto com Pedro, que não é mencionado, não sabemos se ele está neste local. Paulo presta um relatório para a igreja de Jerusalém com a liderança. Verso 20 e 21, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares
há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios e a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Volta sempre a mesma história. Zelosos da lei, além de convertidos, Tiago fala para Paulo de uma distorção que os judeus estão fazendo, né, de propósito com as palavras de Paulo sobre a circuncisão. Chamam-os de apóstatas, né, aqueles que abandonam a lei de Moisés. Esta acusação, este boato, tinha questões verdadeiras, onde Paulo ensinava, sim, que a circuncisão não era mais necessária para a salvação, mas também ensinava que a única e exclusiva obediência da lei não dava salvação para as pessoas. As pessoas estavam distorcendo o que eles estavam falando. Então agora ele vai trabalhar nas cartas as explicações para a transição da lei para a graça de Deus, finalizando, né, ali as leis que não precisavam mais ser observadas. Por exemplo, a morte de animais, os sacrifícios, a parte de alimentação. Mal intencionados, eles distorciam o que Paulo dizia. Então, Paulo agora vai começar a explicar para eles, né, como eles deviam se posicionar. Nós vamos encerrar por aqui a nossa aula. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Me perdoe aí que entrei em alguns detalhes, eu não costumo fazer isso, nem no altar da igreja. Ali nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Faço sim, particularmente quando sou ali abordada por algumas pessoas. Não só falo do que a Bíblia Sagrada diz, como me posiciono do lado da palavra de Deus sempre, custe o que custar. Amém? Então que você tenha aí um excelente domingo. Curta, compartilhe, comente, fale aí da palavra de Deus. E fique com o Senhor Jesus neste domingo aí com a sua família. E um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula.